Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre livros que eu tenho vontade de reler. Como vocês sabem, eu adoro fazer releitura de livros. E há alguns dias o meu amigo Edu fez um vídeo falando sobre livros que ele tinha vontade de reler. Isso instigou a minha vontade de falar sobre isso também. Aí ele falou assim pra mim: por que você não grava então um vídeo desse? Eu pensei assim, por que não? Eu coloquei nessa lista 12 livros, alguns eu quero reler ainda esse ano, outros são projetos futuros, mas eu não coloquei nessa lista livros que eu já reli mais de uma vez, como é o caso de Harry Potter, trilogia Darkest Powers, Orgulho e Preconceito, livros que eu já falei em um outro vídeo com vocês. Se vocês quiserem conferir esse vídeo é só clicar no card. Eu escolhi livros que ou eu reli apenas uma vez ou eu nunca reli. Então vamos lá, chega de enrolação e vamos falar dos livros. O primeiro da minha lista é O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. Eu sempre tive conhecimento da existência desse livro, mas eu nunca dei assim tanta bola. Até o dia em que uma amiga gravou pra mim o DVD do musical, o musical de 2004. Eu lembro até hoje do momento que eu cheguei em casa e comecei a assistir. Eu até estava sem o controle do DVD, então eu assisti em inglês, com legenda em inglês, pra vocês terem noção. E eu me vi totalmente fascinada por essa história. Algum tempo depois eu consegui comprar o livro e logo que ele chegou eu já fiz a leitura. Eu gosto muito dessa história. Ela tem alguns pontos que te dão até um certo medinho, mas é uma história assim fascinante que eu tenho muita vontade de reler. E eu vou tentar fazer a releitura desse livro ainda esse ano, porque eu li em 2012, então faz um tempinho já. Tá na meta ler mais clássicos, esse daqui é um clássico maravilhoso. O segundo da minha lista é Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Pra falar a verdade, eu pretendo reler todos os livros da série da Cassandra Clare, tanto de The Infernal Devices quanto de The Mortal Instruments. Essa é uma história que eu comecei a ler acho que em 2013 ou finalzinho de 2012. E de lá pra cá, a Cassandra Clare já lançou muita coisa. Então, à medida que você vai lendo coisas novas dela, você acaba esquecendo um ponto ou outro da história, né, dos primeiros livros que você leu. E eu quero fazer a releitura desses livros, eu quero relembrar esses personagens que eu gosto tanto. Inclusive eu quero aproveitar para fazer a releitura da forma certa, lendo até Cidade das Cinzas, depois começando a intercalar Anjo Mecânico, Cidade dos Anjos Caídos, Príncipe Mecânico, Cidade das Almas Perdidas, Princesa Mecânica e Cidade do Fogo Celestial. Acho que é essa ordem mesmo. Eu tenho certeza que a releitura vai ser maravilhosa. Outro livro que eu quero muito reler, que eu tô com saudade dessa história, é a trilogia Wake, da Lisa McMann. Eu comprei essa trilogia em 2012. Foi uma trilogia assim que eu comprei meio que por impulso na minha época de consumismo. A protagonista desse livro tem o dom de invadir os sonhos das pessoas. E eu achei a história muito legal, inclusive eu li os 3 numa tacada só, eu não conseguia parar de ler. E logo que eu li, eu já fiz as resenhas dos livros, inclusive tem resenha de grande parte desses livros que eu vou citar lá no blog. Se vocês quiserem conferir, eu vou deixar o link das resenhas aqui embaixo. Então é um livro que eu quero reler, eu quero ver se eu vou ter a mesma impressão que eu tive quando eu fiz a leitura da primeira vez. Espero que sim. Mas é uma história diferente e que eu gosto bastante. O quarto livro da minha lista é um livro que eu confesso que eu não reli ainda porque eu tenho medo de fazer a releitura, que é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Eu digo que eu tenho medo de fazer a releitura pelo seguinte fato. Esse livro foi o responsável pela minha primeira ressaca literária. Ressaca esta que durou mais de 1 mês e meio. E esse é um livro maravilhoso que me arrebatou, mas que foi responsável por uma ressaca literária terrível. Talvez por eu já saber o que vai acontecer, eu não tenha uma ressaca literária, mas eu não deixo de sentir um pouquinho de medo disso acontecer. Quinto livro da minha lista é A Mediadora, da Meg Cabot. Vocês sabem que eu fiz a leitura do 7º volume dessa série agora em janeiro. Mas isso não fez com que a minha vontade de reler a série acabasse. Eu quero muito fazer a releitura dessa série nessa edição que eu comprei recentemente. É uma história que eu gosto muito, eu dou muita risada. A Susana é uma protagonista muito forte, muito desbocada. Aquele tipo de livro que passa super rápido, que tem personagens maravilhosos. E quem resiste ao Jesse, não é mesmo? O Jesse é simplesmente um personagem suspirante e quem não se derrete quando ele chama a Susana de minha hermosa. O próximo livro da minha lista é Um Sonho a Mais, da Nanda Meirelles. Esse livro faz parte de uma duologia, os 2 livros são bem fininhos. E esse foi o primeiro e-book que eu li.
Pra vocês terem noção de quanto tempo faz, eu não tinha nem celular que lia e-book. Eu li pelo notebook e eu amei essa história. Eu quero muito reler essa história, eu tenho certeza que eu vou gostar, porque foi uma história que me deu aquele quentinho no coração. Próximo livro dessa lista é Estilhaça-me da Tahereh Mafi. Não sei se é assim que se pronuncia o nome da autora. Provavelmente nunca saberei, não é mesmo? Porque acho que ninguém sabe pronunciar o nome dela. Esse livro é o primeiro da trilogia Estilhaça-me. E eu comprei esse livro logo que ele foi lançado. Não... Tá bom, logo que ele foi lançado talvez não, mas não demorou muito não. Inclusive o meu livro tem aquela jacket, que a capa era assim. Eu gostei muito da leitura desse livro, da proposta da história. Foi uma história que passou de forma muito rápida, que me envolveu muito. E esse ano está lançando o 4º volume da série, porque a autora decidiu estender essa série, ainda bem. E o que acontece? Eu estou com vontade de reler a série para poder ler os próximos volumes. Essa história é maravilhosa, gente. Acho que foi a primeira história que eu deixei de gostar de um personagem que eu adorava no primeiro livro e passei a amar um que eu detestava. O próximo livro da minha lista é A Mulher do Viajante no Tempo, da Audrey Faniger. Esse livro baseou o filme Te Amarei Para Sempre, que é um filme que eu amo, um dos meus filmes favoritos. Eu amo mesmo essa história. E eu descobri por acaso que existia um livro que baseou esse filme. E assim que eu vi esse livro, eu comprei. Inclusive eu comprei e paguei caro na livraria. Eu gostei muito da forma como eles adaptaram essa história. Eu achei que ficou bem fiel na medida do possível. Eu quero muito reler essa história, eu gosto muito desses personagens, eu gosto muito dessa história que é maravilhosa, que é uma história de amor real, sabe? É muito bonita. O próximo livro da minha lista é Sussurro, da Becca Fitzpatrick. Eu não sei se eu fiz a leitura de Fallen antes de Sussurro ou se eu li Sussurro antes. Eu acho que foi Sussurro antes. Foi uma história que eu adorei. Eu demorei um pouco pra comprar os livros, mas depois que eu comprei, eu simplesmente devorei. Eu acho que eu comprei quando lançou o último volume. Eu tava próximo do lançamento do último volume. Foi uma história que me envolveu muito. Inclusive, o último volume, que é o finale, me fez ficar acordada de madrugada. E eu não parei enquanto eu não terminei a leitura do livro. Quero relembrar, quero ver se eu ainda gosto tanto assim. E é claro que eu quero rever o Pet, né? Que foi um personagem. Chegamos ao momento que eu vou falar de uma série que eu amei, que eu já falei muito aqui no canal com vocês, e que não seria um vídeo de possíveis releituras se eu não falasse sobre essa série, que é a série A Garota do Calendário, da Audrey Carlan. Como vocês sabem, esse livro foi um dos meus queridinhos do ano de 2016, e essa série eu comecei assim, totalmente sem esperar nada, eu comecei simplesmente para passar o tempo. Eu me vi super apaixonada por ela. Agora que eu já li a história, que eu já sei tudo que acontece, eu quero fazer a releitura de todos os volumes. Só que dessa vez, um seguido do outro. Porque agora que todos já foram lançados, eu não vou ter mais a ansiedade de precisar esperar para saber o que vai acontecer. Eu vou ter todos os livros à mão. Então eu quero muito reler essa série. E eu vou fazer de tudo para conseguir começar a releitura ainda esse ano. Se eu não conseguir esse ano, eu começo ano que vem. Penúltimo livro da minha lista é Julieta, da Anne Fortier. Eu já li esse livro 2 vezes, então foi um livro que eu reli uma vez só. E esse é um livro que ele tem tudo que eu gosto. Ele tem romance, ele tem um embasamento em Romeu e Julieta, que é uma das minhas histórias favoritas de Shakespeare. E é uma história muito bem escrita, muito bem desenvolvida, que é muito bem fechadinha. E eu quero muito reler esse livro, porque é uma história que eu tenho certa saudade. É uma história que eu gosto muito e que eu queria que mais pessoas conhecessem e falar desse livro. Ele é maravilhoso. E o último livro da minha lista, eu falei recentemente dele aqui em uma tag, que é A Filha de Isis, da Margaret George, que é o primeiro volume da trilogia As Memórias de Cleópatra. Esse livro é uma biografia romanceada que vai narrar a história da Cleópatra desde os seus 7 anos até o final da sua vida. Pra falar a verdade, eu não quero reler só esse livro, eu quero reler a série. Também um livro seguido do outro, porque é uma história que eu gosto muito, é uma história que me surpreendeu muito, que me envolveu muito e que faz um tempo que eu reli. Só uma coisa, eu só reli o primeiro e o segundo volume pra ler o terceiro, tá, gente? O terceiro volume eu nunca reli. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esses são alguns dos livros que eu quero reler. Se vocês quiserem saber de mais livros, é só comentar aqui embaixo que eu faço uma parte 2 daqui a um tempinho. Se vocês também já releram alguns livros ou têm vontade de reler algum livro,
Comenta aqui embaixo que eu vou adorar conferir. Se vocês já leram também os livros que eu citei, comentem aqui embaixo o que vocês acharam deles. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.